Nora trancou José para fora como se ele fosse um cachorro molhado, e fez isso na frente de gente que ele respeitava. Não foi só a chuva que caiu naquela noite. Foi a dignidade dele. Muita gente já sentiu a mesma dor. Trabalhar a vida toda, carregar nas costas o que é dos outros, e no fim ser tratado como descartável. Um dia você acha que tem um lugar no mundo, no outro, alguém decide que você não tem nem direito a entrar pela porta. E, quando acontece, parece que não existe justiça que alcance. Só que, tem coisas que ficam escondidas por anos dentro de gavetas, pastas e palavras não ditas. Tem promessas que parecem de boca, mas viram papel. E tem gente que confunde silêncio com fraqueza, até descobrir que silêncio às vezes é só paciência. Em 24 horas, aquela mesma casa que Nora usou para humilhar José deixaria de ser a casa dela. E o que ela fez naquela chuva voltaria como uma resposta fria, limpa e impossível de negociar. Ele não precisaria gritar. Não precisaria ameaçar. Bastaria abrir um documento e dizer uma frase. Fica até o fim porque a reviravolta não acontece do jeito que você imagina, e quando a verdade aparece, dá para entender por que José aceitou apanhar calado por tanto tempo. E porque Nora, que parecia mandona e intocável, na verdade estava pisando em um chão que já não era dela. Antes de entrar na história, deixa o like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas. E comenta aí, é o primeiro vídeo do canal que você está vendo? Você fala de qual cidade? Se inscreve também, para não perder as próximas histórias. Agora, respira, porque tudo começa numa varanda, numa chave e numa porta batida. A casa ficava numa estrada de terra, cercada de pasto, cerca antiga e um cheiro de café que costumava acalmar. Mas naquela noite, o cheiro não venceu a vergonha. Nora decidiu que José tinha passado do limite. E José descobriu, do pior jeito, que o limite de alguém nem sempre é o limite da lei. A chuva começou fina, quase respeitosa. Depois engrossou como se o céu tivesse escolhido um lado. José vinha do curral com o corpo cansado e o pensamento longe. Ele não era homem de conversa demais. Falava o necessário, fazia o serviço, seguia o dia. Quem via de fora achava que ele era apenas o criador de gado, o sujeito que entendia de bezerro, de pasto, de sal no coxo, de ferida que precisa limpar antes de virar problema. E ele era isso mesmo. Só que não era só isso. Quando chegou perto da casa, viu a luz acesa na sala. Nora gostava de deixar tudo claro, como se a claridade provasse que ela mandava ali. A varanda estava molhada, e o vento empurrava a água para dentro. José limpou a bota no capacho por hábito, mesmo sabendo que o capacho já estava encharcado. Ele tentou girar a chave. A fechadura não cedeu. Tentou de novo. Nada. Ele bateu uma vez, sem força, como quem não quer incomodar. Depois bateu com firmeza. Nora abriu só a folha de madeira, sem destrancar o cadeado de cima. O rosto dela apareceu no vão, duro, arrumado demais para quem dizia que vivia na lida. O cabelo preso, a blusa limpa, e aquele olhar de quem já decidiu antes de ouvir. Acabou, José. Ela falou baixo, para não perder o controle. José piscou, a água descendo pela testa. Nora, abre. Eu só vou trocar a roupa. Amanhã cedo. Amanhã cedo você vê onde vai ficar. Nora interrompeu. Eu cansei. Ele engoliu seco. Cansou do quê? Eu não fiz nada. Nora soltou um riso curto, sem alegria. Não fez nada? Você acha que eu não vejo você se achando dono? Dando ordem pro pessoal, dizendo como as coisas têm que ser? Aqui quem manda sou eu. José respirou fundo. Lá dentro, a casa parecia quente, segura. Do lado de fora, ele era só água e frio. Eu não dei ordem para ninguém. Eu só disse para não soltarem o gado no piquete novo porque a cerca. Chega. Nora levantou a mão, como quem manda calar. Você está me desrespeitando faz tempo. E hoje você passou do ponto. Ele tentou lembrar o que hoje tinha sido. O dia tinha sido igual a tantos outros. Consertar bebedouro, olhar um animal mancando, discutir preço de ração com um vendedor que ele nem confiava, avisar que o pasto da baixada estava encharcado. E, no meio disso, Nora reclamando de tudo. O que eu fiz hoje? Ele perguntou. Nora inclinou a cabeça, como se fosse óbvio. Você entrou no escritório. Mexeu em gaveta. Eu vi a marca de barro no tapete. José ficou parado. Eu entrei para pegar o remédio do Antenor. O senhor estava com dor, você não estava, e eu. Não chama ele de senhor para me provocar. Nora disse, e os olhos dela brilharam com uma raiva antiga.
Antenor era meu marido. A palavra era ficou no ar, pesada. O silêncio que veio depois parecia uma coisa viva, ocupando a varanda. José baixou a voz. Eu respeitei ele até o fim. Nora encostou a testa na porta, como quem segura o próprio mundo para não cair. Você respeitou porque dependia. E eu deixei. Mas agora eu estou vendo tudo. Você se aproveitou. Foi ficando. Foi se fazendo necessário. E eu, boba, fui deixando. A chuva bateu mais forte, e a luz da sala tremia. Lá dentro, dava para ver uma poltrona, uma mesa com toalha, e o retrato de Antenor numa moldura simples. Antenor sorria na foto, como se ainda estivesse ali. José sentiu o peito apertar. Nora, não faz isso. Eu não tenho para onde ir agora. Me dá uma noite. Amanhã a gente conversa. Nora abriu mais a porta só o suficiente para que a voz dela saísse mais forte. Não. Ela disse. Você vai aprender que aqui tem dona. E então, como se a cena precisasse de plateia, a voz de alguém veio do corredor. Nora, tá tudo bem? Era Samuel, sobrinho dela, que tinha aparecido para ajudar depois que Antenor morreu. Ajuda estranha, sempre perto de dinheiro, sempre com sugestão de venda, sempre contando história de cidade. Samuel se aproximou da porta e olhou José como quem olha um problema. Ué. Ele disse, alto. O homem tá dormindo fora hoje? José sentiu o rosto queimar. Não era só a chuva. Era o jeito como Samuel falava, como se ele fosse menos que gente. Nora endireitou os ombros. Vai, Samuel. Ela respondeu, sem tirar os olhos de José. Pega a corrente. Eu não quero esse homem entrando mais. José abriu a boca para protestar, mas Nora ergueu o queixo. Você ouviu. Eu estou mandando. Samuel trouxe uma corrente grossa, dessas de portão. Nora passou no trinco e no gancho, e trancou com um cadeado que pareceu estalar como uma decisão. José deu um passo para trás. Nora, você vai me deixar aqui, assim? Ela olhou o chão molhado. Você se vira. Homem feito. E, antes de fechar, ainda disse, e se você for esperto, nem aparece amanhã. Porque eu vou chamar gente para te tirar daqui. A porta fechou. A corrente ficou. E José ficou olhando para o próprio reflexo tremido na madeira escura, sentindo a vergonha subir do estômago para a garganta. Ele não chorou. Mas a vontade veio como a chuva, insistente, fria, sem pedir licença. Ele caminhou até a beirada da varanda, pensando no curral, no paiol, no caminhão velho que mal pegava. Pensou em dormir na cocheira, mas sabia que aquilo só aumentaria o falatório. Nora queria isso, que ele virasse história, que ele virasse motivo de riso. No fim, ele foi para o terreiro, debaixo da chuva, com a roupa colada no corpo. E, antes de sumir no escuro, ele olhou uma última vez para a janela da sala e viu Samuel passando com um copo na mão, rindo de alguma coisa que Nora disse. José apertou os punhos. Não era a raiva que doía mais. Era a certeza de que, para Nora, ele nunca tinha sido gente da casa. Só uma ferramenta. Um braço. Um serviço. E ferramenta, quando molha, enferruja. Quando quebra, joga fora. Só que José tinha guardado, por anos, uma coisa que Nora nunca viu. E que, se visse, não teria dormido tão tranquila naquela noite. José atravessa a chuva e bate na porta de alguém que conhece segredos antigos daquela casa, e o que ele ouve muda a forma como ele enxerga Antenor e Nora. A estrada de terra virou um rio raso. Cada passo puxava barro, cada rajada empurrava água para dentro da gola. José andou com calma, como quem mede o próprio orgulho para não escorregar nele. A casa mais perto era de Lourdes, uma viúva que morava uns 15 minutos a pé, numa parte mais alta, onde a água não empoçava tanto. Lourdes era daquelas mulheres que falavam pouco, mas enxergavam muito. E, nos dias seguintes à morte de Antenor, ela tinha levado comida e café para Nora mais de uma vez. Mesmo assim, nunca teve intimidade com ela. Nora agradecia como quem faz favor. José parou no portão de Lourdes. O cachorro latiu uma vez, depois reconheceu e calou. Ele bateu palmas, sem força. Lourdes apareceu na porta com uma lamparina elétrica na mão, o rosto de susto virando preocupação quando viu José encharcado. Meu Deus do céu! José? O que aconteceu? Ele tentou responder com firmeza, mas a voz saiu pesada. A Nora trancou a casa. Não deixou eu entrar. Lourdes não perguntou por que na hora. Só abriu o portão. Entra.
Antes que você pegue um resfriado. Dentro, a casa era simples e quente. O fogão aquecia o ambiente, e tinha cheiro de roupa secando. Lourdes puxou uma cadeira. Senta. Vou pegar uma toalha. José sentou com cuidado, como se a cadeira fosse um favor grande demais. Ele nunca gostou de dever nada a ninguém. Lourdes voltou com uma toalha e uma caneca de café. Bebe isso. E, então, só aí, perguntou. Ela fez isso na chuva? Ele assentiu. Lourdes apertou a boca, segurando o comentário. E Samuel estava lá? Ela perguntou, como quem já sabe a resposta. José olhou para o chão. Estava. Lourdes soltou um suspiro comprido. Eu sabia. Disse ela. Aquele moço apareceu aqui na região como quem aparece numa casa quando sente cheiro de herança. José levantou os olhos, surpreso. A senhora acha isso? Lourdes encostou a caneca na mesa com calma. José, eu moro aqui faz mais de 30 anos. Eu vi muita coisa. Vi homem bom perder terra por papel mal lido. Vi mulher esperta enganar os próprios parentes. E vi gente simples ser esmagada porque não sabe se defender. Ela olhou para ele com firmeza. E eu vi você trabalhando. Vi você no curral quando Antenor estava doente. Vi você carregando água quando o poço falhou. Vi você segurando o serviço quando Nora começou a reclamar de tudo. Se ela te trancou para fora, não foi por causa de barro em tapete. José mexeu a caneca nas mãos, tentando aquecer os dedos. Ela disse que eu estou me achando dono. Lourdes inclinou o corpo para a frente. E você está? Ela perguntou, sem maldade. Você acha que tem direito a alguma coisa ali? A pergunta era simples, mas a resposta tinha anos dentro. José ficou em silêncio. Não era um silêncio de fugir. Era um silêncio de pesar palavra. Eu não queria brigar. Ele disse, por fim. Eu só queria fazer o que Antenor pediu. Lourdes franziu a testa. O que ele pediu? José respirou, como quem abre um baú velho. Antenor, antes de morrer, ele me chamou no quarto. Nora tinha saído. Samuel estava na cidade. Ele estava fraco, mas estava lúcido. Ele segurou meu braço e disse que eu não podia ir embora, que tinha coisa para acertar, que ele tinha escrito tudo. Disse para eu ter paciência, porque a verdade ia aparecer. Lourdes não piscou. Ele falou isso mesmo? Falou. José confirmou. Ele disse, José, você vai ouvir muita coisa que não merece. Você vai ser testado. Mas não perde a calma. Eu deixei tudo do jeito certo. Foi isso. Lourdes recostou na cadeira, como se as peças se encaixassem. Então é por isso. Por isso que... Lourdes olhou para o fogão. Por isso Nora não gosta de você. Ela disse. Porque, no fundo, ela sempre suspeitou que Antenor te queria por perto por motivo que não era só trabalho. José sentiu um frio no estômago que não vinha da chuva. Mas eu nunca pedi nada. Nunca. Justamente. Lourdes respondeu. Quem não pede nada dá mais medo em quem tem coisa a esconder. José abaixou a cabeça. Uma parte dele queria pegar o caminhão e sumir, deixar tudo para trás. Outra parte lembrava do rosto de Antenor, do olhar de homem cansado que ainda tentava consertar a própria vida antes de ir embora. Lourdes se levantou. Você vai dormir no quarto de visita. Amanhã cedo eu vou com você lá. Você não vai passar por isso sozinho. José levantou a mão, educado. Não precisa, Dona Lourdes. Eu não quero colocar a senhora no meio. Ela parou e encarou. Eu já estou no meio desde o dia que vi Samuel entrando naquela casa com papel e caneta como se fosse dono de tudo. Ela disse. E outra coisa, José, se Antenor disse que escreveu tudo, então existe documento. E documento, quando aparece, muda a conversa. José sentiu o peito apertar com uma esperança pequena, quase proibida. Mas se existe, por que ninguém falou? Lourdes respondeu com um olhar duro. Porque tem gente que vive bem enquanto os papéis ficam escondidos. A noite seguiu lenta. José tentou dormir, mas a imagem da corrente na porta voltava a toda hora. Lembrou do tom de Nora, do riso de Samuel, do retrato de Antenor sorrindo na parede enquanto ele, do lado de fora, virava um pedaço de chuva. De madrugada, ele levantou e foi até a sala. A casa de Lourdes tinha um armário com fotos antigas. Ele viu um retrato amarelado de um homem mais jovem, parecido com Antenor, ao lado de outro rapaz. Quem é? José perguntou baixinho, sem perceber que Lourdes tinha acordado e estava atrás. Ela chegou perto, olhou a foto e demorou a responder.
Antenor. Ela disse. E o pai dele? José estudou o rosto do rapaz ao lado. Tinha um traço familiar, uma linha no queixo, uma expressão que lembrava alguém, lembrava ele mesmo. Mas isso parecia absurdo. Eu nunca vi essa foto na casa. José comentou. Lourdes guardou de novo, devagar. Porque tem foto que a gente não pendura quando quer esconder uma história. José virou para ela, o coração batendo mais forte. Que história, Dona Lourdes? Lourdes hesitou, como se escolhesse o que poderia dizer sem ferir promessas antigas. Amanhã. Ela falou, firme. Primeiro, você precisa ver uma coisa no lugar certo. Depois a gente conversa. E José percebeu, naquele instante, que a noite não tinha sido só uma humilhação. Tinha sido um empurrão. Um empurrão para a verdade. Na manhã seguinte, Lourdes leva José a um lugar onde Nora raramente pisa, e lá aparece um papel que pode virar a casa do avesso. O dia amanheceu com o céu pesado, como se a chuva tivesse só descansado. José voltou pela estrada com Lourdes ao lado, cada um com seu guarda-chuva simples. Ele vestia uma roupa emprestada, mas o desconforto não era por isso. Era por entrar na propriedade como quem entra em terreno proibido, mesmo tendo passado anos ali. Quando chegaram, a casa estava quieta. A fumaça da cozinha subia fina. Nora provavelmente já tinha acordado cedo, como gostava de dizer, mas acordar cedo não era a mesma coisa que trabalhar. Lourdes parou no portão. Antes de você entrar, escuta. Ela disse. Hoje você não vai discutir. Não vai levantar voz. Você vai só ouvir e observar. Quem quer queimar você vai tentar fazer você perder a razão. José assentiu. Eu sei. Eles caminharam até a varanda. A corrente já não estava na porta, mas o cadeado estava pendurado, como um aviso. José subiu os degraus com cuidado. Ainda sentia o corpo lembrar da noite anterior, como se a pele guardasse a sensação da chuva. Ele bateu. Nora abriu, agora com a porta toda, como se nada tivesse acontecido. Só que o olhar dela estava mais afiado. Olha só. Ela disse, encarando Lourdes. Trouxe plateia. Lourdes não se abalou. Eu trouxe testemunha. Respondeu, sem subir o tom. Porque ontem você fez coisa feia. Nora soltou um sorriso que não combinava com os olhos. Feia. Eu protegi minha casa. E apontou para José. Esse homem não tem mais nada aqui. José ia falar, mas Lourdes tocou de leve no braço dele, pedindo calma. Nora, ele só veio pegar as coisas dele e conversar com respeito. Lourdes disse. Respeito. Nora repetiu, com desprezo. Respeito é o que eu mereço. Não é o que eu recebo. Samuel apareceu atrás, escorado no batente, arrumado demais para a roça. Nora, eu falei. Não deixa entrar. Ele disse, com um ar de quem entende tudo. Isso dá problema. Lourdes olhou para Samuel como se ele fosse uma mosca insistente. Problema dá quando alguém se acha esperto demais. Ela respondeu. E tem papel que aparece, viu? O sorriso de Samuel deu uma pequena falha. Foi rápido, mas foi. José percebeu. Nora estreitou os olhos. Papel? Ela perguntou, e o tom ficou mais tenso. Que papel? Lourdes deu um passo para dentro, com calma, sem pedir licença como quem sabe que tem direito de estar ali. Vamos fazer uma coisa simples. Lourdes disse. José vai pegar as coisas dele. E depois vocês conversam. Se não quiserem conversar, tudo bem. Mas ele não é cachorro para dormir na chuva. Nora abriu espaço com um gesto impaciente, como quem deixa passar só para mostrar poder. José entrou. O corredor tinha o mesmo cheiro de sempre, madeira, café e um perfume doce que Nora usava. Ele foi direto ao quarto pequeno onde guardava algumas roupas. Enquanto ele dobrava as peças, ouviu Nora falando na sala, alto de propósito. Eu sei o que esse homem quer. Quer ficar com o que é meu. Lourdes respondeu num tom baixo, mas firme. Você tem certeza do que é seu? Silêncio. José saiu do quarto com a sacola na mão. E, ao passar perto do escritório, viu a porta entreaberta. O escritório era o lugar que Nora tratava como sagrado desde que Antenor morreu. Ela dizia que ali estavam os documentos, as contas, o que resolve a vida. Mas a verdade é que Nora não entendia quase nada do que estava ali. Ela só gostava de mandar. Lourdes parou na porta do escritório e olhou para José. É aqui. Ela disse. Nora apareceu no corredor, irritada. O que vocês estão fazendo aí?
Lourdes não respondeu. Entrou e acendeu a luz. O escritório tinha uma mesa antiga, uma estante de pastas e uma gaveta trancada. José conhecia aquela gaveta. Antenor trancava desde antes de adoecer. A chave ficava sempre no bolso dele. Nora cruzou os braços. Essa gaveta é minha. Ela afirmou. Antenor era meu marido. José olhou para a gaveta como quem olha para um ponto de chegada. Antenor disse que deixou tudo escrito. Ele falou, sem acusar. Nora deu um passo para perto, o rosto ficando vermelho. Antenor dizia muita coisa quando estava fraco. Ela respondeu, então olhou para Lourdes. Você vem aqui encher a cabeça dele com história? Lourdes abriu a bolsa e tirou uma chave pequena, embrulhada num pano. Nora regalou os olhos. De onde você tirou isso? Lourdes respondeu sem pressa. Do lugar onde Antenor deixou. Ele me pediu para guardar. Disse que eu só entregasse quando acontecesse o que aconteceu ontem. José sentiu o estômago virar. Antenor tinha previsto. Samuel entrou apressado. Nora, não deixa. Ele disse, agora sem fingir calma. Mas Lourdes já estava ajoelhada, colocando a chave na fechadura da gaveta. O clique foi baixo, mas o efeito pareceu alto. Nora estendeu a mão para impedir, mas parou no meio do gesto, como se soubesse que qualquer ataque ali seria feio demais até para ela. Lourdes abriu a gaveta. Dentro, havia um envelope pardo, grosso, com o nome de José escrito à mão. E embaixo, outro envelope com o nome de Nora. José ficou parado. O mundo, de repente, parecia menor, preso naquele pedaço de papel. Lourdes pegou o envelope de José e entregou a ele. Abre. Ela disse. Nora deu um passo à frente. Isso é meu. Ela gritou. Lourdes não levantou a voz, mas a frase saiu como martelo. Está escrito José. José segurou o envelope com as duas mãos. Os dedos tremiam um pouco. Ele pensou em Antenor deitado, fraco, mas firme. Pensou na chuva. Pensou na corrente. Ele abriu. Dentro havia uma cópia de um documento com carimbo e assinatura, uma carta escrita à mão e um recibo antigo de compra de parte da propriedade, com datas de muitos anos atrás. E, no topo, uma frase que doeu e curou ao mesmo tempo. Declaro que José cumpriu o que foi combinado e, por isso, tem direito ao que aqui está. José leu a carta com a garganta fechada. Antenor explicava, com palavras simples, que José não era apenas empregado. Que, anos antes, quando José apareceu jovem, sem rumo e precisando de trabalho, Antenor reconheceu nele algo que não quis dizer em voz alta por medo de confusão. Mesmo assim, Antenor colocou José para trabalhar, ensinou, testou caráter, e com o tempo fez um acordo formal. José cuidaria do gado e da manutenção da propriedade em troca de um direito específico sobre a casa e a sede, desde que cumprisse certas condições. E José tinha cumprido. O papel tinha datas, tinha reconhecimento, tinha tudo para ser levado a quem resolve. Nora estava pálida agora. Isso é mentira. Ela disse, mas a voz já não tinha a mesma força. Samuel tentou pegar o documento da mão de José. Me dá isso. Ele disse, agressivo. José recuou um passo, e Lourdes se colocou entre eles. Encosta nele e eu chamo gente. Lourdes falou, bem calma. E aí você vai explicar por que está desesperado por um papel que não é seu. Samuel travou, mas os olhos dele ficaram cheios de ódio. Nora respirou rápido. Antenor não podia fazer isso comigo. Ela disse, e agora parecia mais medo do que raiva. Ele era meu marido. Eu cuidei dele. Eu fiquei aqui. José levantou o olhar. Eu cuidei também. Ele disse apenas, eu não estou tirando nada por maldade. Eu só estou cumprindo o que ele deixou. Nora pegou o envelope com o nome dela e rasgou com pressa. Leu o que tinha dentro. E o rosto dela mudou como se alguém tivesse apagado a luz. Ela sentou na cadeira do escritório, sem perceber. Lourdes olhou para José, e a expressão dela disse mais do que a boca. Agora você entende. Nora murmurou. Não, isso não. José não sabia o que estava no envelope dela. Mas sabia que era ruim. Tão ruim que fez Nora esquecer de humilhar, esquecer de mandar, esquecer até de Samuel. Samuel se aproximou e sussurrou para Nora, achando que ninguém ouviria. Fica calma. A gente dá um jeito. Lourdes ouviu e respondeu antes de qualquer um. A gente quem? Samuel? Você nem mora aqui. Samuel engoliu em seco. José dobrou os papéis e guardou na sacola,
com cuidado, como se guardasse a própria vida. Eu vou procurar orientação hoje. Ele disse, para Nora, sem ameaça. Eu só queria que isso fosse com respeito. Nora levantou o rosto, e pela primeira vez ela parecia pequena. Você vai me expulsar? Ela perguntou, e a palavra saiu como se ela cuspisse uma pedra. José hesitou. Não por pena de Nora, mas porque expulsar alguém é uma coisa grande. Mesmo quando a pessoa mereceu. Eu vou fazer do jeito certo. Ele respondeu. E então Lourdes completou, num tom que não tinha prazer, só verdade. Do jeito certo é do jeito que o papel manda. Nora apertou os dedos na beirada da mesa. Esse papel não pode valer. Ela insistiu. Eu sou a viúva. Eu tenho direito. Lourdes encarou. Você tem direito ao que a lei diz que você tem. Não ao que você acha que tem. Samuel puxou Nora pelo braço, baixo, urgente. Vamos para a cidade agora. Agora. Nora levantou como se acordasse. José, eu estou avisando. Ela começou, tentando recuperar o controle. Se você fizer escândalo, eu acabo com sua reputação aqui. José respirou, e a resposta dele foi simples, mas firme. Você já tentou ontem. E saiu do escritório com Lourdes, deixando Nora com o envelope amassado na mão e Samuel com um plano na cabeça. José leva os papéis a Juliana, e descobre que a reviravolta é maior do que a casa. Existe uma cláusula escondida que pode mudar até o nome de quem pertence a essa história. A cidade mais próxima era pequena, dessas em que todo mundo conhece a vida de todo mundo e as notícias correm mais rápidas que carro. José não gostava de ir. Preferia o campo, onde o silêncio não era fofoca, era descanso. Mas naquele dia, o silêncio tinha virado risco. Lourdes foi com ele até um escritório simples onde Juliana atendia. Juliana não era alguém de fala difícil. Ela explicava com paciência, como quem fala com gente que não tem obrigação de entender de papelada. José sentou com o chapéu na mão. Lourdes ao lado, firme como raiz. Juliana recebeu os documentos, colocou os óculos e começou a ler. O tempo pareceu esticar. José observava o rosto dela mudando aos poucos, de atenção para surpresa, de surpresa para confirmação. José, Juliana disse, por fim, escolhendo as palavras. Isso aqui está bem feito. José engoliu. Vale? Ele perguntou. Juliana apontou para um trecho do documento. Tem registro, tem assinatura reconhecida, tem testemunhas. E tem uma coisa importante, não é só uma promessa. É um acordo com condições e prazo. Antenor não escreveu isso como quem escreve bilhete. Ele fez do jeito que precisava para valer. Lourdes cruzou os braços. Eu falei. José respirou, sentindo um peso sair e outro entrar. Então a casa... Juliana levantou a mão, com calma. Calma. A casa depende do cumprimento das condições. E pelo que está aqui, você cumpriu. Tem recibos, tem anotações, tem testemunha. Só que eu preciso te dizer, Nora não vai aceitar fácil. José soltou um riso sem humor. Eu vi. Juliana virou outra folha. E tem mais. José sentiu o coração bater forte. Mais o quê? Juliana olhou para Lourdes primeiro, como se checasse se devia falar ali. Lourdes assentiu, séria. Juliana então puxou a carta de Antenor que estava no envelope e leu uma parte em voz baixa, depois ergueu os olhos. Antenor escreveu uma declaração pessoal aqui. Não é só sobre casa e trabalho. É sobre família. José ficou duro na cadeira. Eu não tenho família. Ele disse, automático. Eu fui criado de favor. Andei por aí. Parei lá porque Antenor me deu serviço. Lourdes tocou no ombro dele, devagar. Escuta. Juliana continuou. Antenor diz que você é... Ela parou, como quem sabe que a palavra é pesada. Você é filho do irmão dele. José piscou, sem entender. Como assim? Juliana explicou, com cuidado. O irmão de Antenor saiu daqui muitos anos atrás. Teve um filho fora da região. Pelo que está escrito, Antenor desconfiou quando você chegou. E depois confirmou por documentos antigos, por conversa com gente de fora, e por uma marca que ele descreve. José levou a mão ao antebraço, quase sem perceber. Ali, perto do cotovelo, ele tinha uma marca de nascença em formato irregular. Antenor já tinha comentado uma vez, como se fosse curiosidade. José sentiu a garganta fechar. Então eu... Juliana assentiu. Você tem vínculo de sangue com a família de Antenor.
Isso explica por que ele se preocupou tanto em te proteger com papel. Ele sabia que, se deixasse tudo no ar, você seria engolido. E talvez ele tenha se sentido culpado por não ter te dito antes. Lourdes respirou fundo, como se aquele fosse o pedaço da história que ela guardava há anos. Antenor não era homem ruim. Ela disse. Era homem com medo. José olhou para os próprios dedos, como se não reconhecesse a própria mão. Por que ele não falou comigo? José perguntou, e a voz dele falhou. Juliana respondeu. Porque família também dá briga. E ele já tinha nora. E agora tem Samuel. Antenor deve ter achado que, falando, você viraria alvo antes da hora. José ficou em silêncio. A humilhação da chuva ainda doía, mas agora doía de outro jeito. Não era só um empregado sendo expulso. Era alguém sendo negado dentro de um lugar que, de alguma forma, sempre foi dele. Juliana juntou os papéis. José, eu posso dar entrada no que for necessário hoje mesmo. Mas eu preciso te preparar. Nora vai tentar dizer que você falsificou, que Lourdes inventou, que Antenor estava confuso. Ela pode tentar te sujar. Você tem que seguir pelo caminho limpo. José levantou os olhos. Eu não vou sujar nada. Ele disse. Eu aguentei calado ontem. Eu aguento mais um pouco. Juliana concordou. E tem uma cláusula aqui que é a chave para as próximas 24 horas. José inclinou o corpo para a frente. Que cláusula? Juliana mostrou o trecho. Antenor determinou que, se Nora tentasse impedir seu acesso à casa ou expulsar você sem processo, isso seria considerado quebra de boa-fé e aceleraria a transferência do direito de moradia e administração para você. Em palavras simples, o que ela fez ontem pode ter ativado o que Antenor deixou previsto. Lourdes soltou um eu sabia quase inaudível. José fechou os olhos por um instante. A corrente. O cadeado. A chuva. Antemão. Antenor tinha escrito prevendo a maldade. Então, José disse, devagar. Ela mesma apertou o nó. Juliana completou, com seriedade. Agora, se a gente agir rápido e direito, em 24 horas você pode ter uma decisão favorável. Mas isso depende de prova do ocorrido, testemunho, e de você não perder a razão. José olhou para Lourdes. A senhora viu. Samuel viu. Ele disse. Lourdes assentiu. E gente viu também. Porta batendo, corrente, aqui nada passa invisível. Juliana respirou. Eu vou organizar tudo. Você volta para casa, não provoca, não discute. Se Nora falar, você responde com educação. E, se ela tentar te trancar de novo, você não reage com força. Você me liga e chama a testemunha. José se levantou. Eu só quero dormir em paz. Ele disse, como confissão. Só isso. Juliana olhou para ele com respeito calmo. Então vamos fazer do jeito que a lei entende, com calma e com prova. Ao sair, José sentiu o vento bater no rosto. A cidade continuava igual, as pessoas andando, o dia seguindo. Mas dentro dele tinha começado outra coisa. Uma coisa que ele não tinha pedido, mas que agora não podia ignorar. No caminho de volta, Lourdes falou. Você vai ter que ser forte, José. Ele respondeu sem olhar. Eu fui forte ontem, Dona Lourdes. Quando eu queria bater naquela porta e eu não bati. Lourdes assentiu. Isso é força. E é por isso que você vai ganhar. Quando chegaram perto da propriedade, viram o carro de Samuel parado no terreiro, e Nora falando com alguém no portão, gesticulando. Quando José desceu, Nora virou, e o olhar dela parecia de alguém encurralado. Ela se aproximou depressa. Você foi na cidade. Ela acusou. José respondeu simples. Fui resolver o que precisa ser resolvido. Nora olhou em volta, como se temesse que alguém ouvisse. José, vamos conversar como gente. Ela disse, e foi a primeira vez que ela falou como gente sem ironia. Você não precisa fazer isso. A gente pode chegar num acordo. Samuel apareceu do lado dela, sorrindo com os dentes e com os olhos frios. Isso. Ele disse. Um acordo bom para todo mundo. Você pega suas coisas, vai embora, e a gente te dá um dinheiro. E pronto. José olhou para Samuel com calma. Eu não estou à venda. Ele respondeu. Samuel estreitou o olhar, e a voz dele baixou. Todo mundo está à venda. Lourdes se meteu. Ele já disse não. Nora apertou as mãos. José, pensa bem. Ela insistiu. Você não sabe do que eu sou capaz.
José deu um passo para trás, mantendo distância. Eu vi do que você foi capaz ontem. Ele disse. E foi isso que me trouxe até aqui hoje. Nora ficou muda por um segundo. Depois o rosto dela endureceu outra vez, como máscara velha voltando ao lugar. Então tá. Ela disse. Você escolheu. E entrou em casa com Samuel, batendo a porta. José ficou no terreiro, sentindo que a próxima noite podia ser pior que a anterior. Só que agora ele não estava sem nada. Ele tinha papel. Tinha testemunha. Tinha verdade. E tinha um detalhe que Juliana ainda não tinha dito com todas as letras, mas que ele sentia na pele. Quando alguém encurralado percebe que vai perder, às vezes tenta destruir antes de entregar. Nora e Samuel fazem uma ligação que José não ouve. E, poucas horas depois, chega alguém na propriedade com uma pasta na mão, dizendo que precisa falar com José agora. A tarde caiu devagar, e o céu voltou a fechar. José tentou se ocupar. Foi ao curral, conferiu água, olhou o sal, fez o que sempre fez para manter a cabeça no lugar. Mas o corpo estava ali e a mente, longe. Ele sabia que Nora e Samuel estavam tramando. O silêncio deles não era paz. Era preparação. Lourdes voltou para a casa dela, mas deixou combinado, qualquer coisa, ele chamava. E Juliana tinha dito para ele não ficar sozinho em conversa com Nora. Só que, na roça, nem sempre dá para controlar o encontro. No fim do dia, José viu uma moto parar na frente da casa. O homem desceu com cuidado, segurando uma pasta preta contra o peito, protegendo da garoa. Tinha roupa social simples, sapato limpo demais para aquele chão, e um jeito de quem tenta não chamar atenção, mas sabe que vai chamar. Ele olhou em volta, encontrou José e caminhou até ele. José? Perguntou, educado. Sou eu. José respondeu, desconfiado. Meu nome é Márcio. O homem disse, estendendo a mão. Eu trabalho com documentos e registros. Vim a pedido de... Ele olhou para casa, como se escolhesse a palavra, de quem tem interesse na regularização do que está pendente aqui. José não apertou a mão de imediato. Só perguntou. A pedido de quem? Márcio manteve a calma. Eu tenho autorização para falar com você. E tenho um documento que precisa ser entregue em mãos. A porta da casa se abriu. Nora apareceu na varanda, com Samuel logo atrás. Nora tinha um sorriso ensaiado, como se tivesse treinado no espelho. Ah, ele chegou. Nora disse, alto, como se fosse uma boa notícia. José, finalmente vamos resolver isso. José olhou para Nora. Resolver o quê? Samuel desceu um degrau e falou, se fingindo de cordial. Resolver do jeito certo. Com papel. Você gosta de... não gosta? José sentiu a provocação, mas engoliu. Olhou para Márcio. O senhor veio do cartório? José perguntou, direto, tentando entender. Márcio respondeu com cuidado. Eu vim trazer uma notificação e colher assinatura de ciência. É um procedimento. Não significa que alguém está certo ou errado. Significa que alguém está oficialmente avisado. Nora abriu os braços. Tá vendo? Ela disse. Eu falei que eu ia chamar gente. Agora você vai ter que sair. José manteve a voz firme. Eu também tenho documentos. Ele respondeu. E eu já procurei orientação. A expressão de Nora vacilou por um instante. Samuel apertou o maxilar. Márcio abriu a pasta e tirou um papel, olhando primeiro para Nora. Senhora Nora, eu preciso confirmar alguns dados. Ele disse. Nora se aproximou, já pronta para comandar. Eu confirmo tudo. Essa casa é minha. Ela afirmou. Márcio não discutiu. Apenas leu um trecho do documento que tinha em mãos. A cada linha, o sorriso de Nora diminuía. José percebeu que aquele papel não era o papel que ela esperava. Márcio então ergueu os olhos para José. José, esse documento informa que existe um pedido de reconhecimento e execução de cláusula contratual vinculada à propriedade, com base em um acordo feito por Antenor em vida. E, ele hesitou um segundo, e informa também que, por causa do ocorrido relatado ontem, existe pedido de medida de urgência para garantir seu acesso e uso do imóvel até decisão final. Nora deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe no orgulho. Não. Ela sussurrou, e depois tentou recuperar. Isso é absurdo. Eu que estou pedindo urgência. Eu que estou sendo ameaçada. Márcio manteve o tom neutro. O papel que eu trago não diz isso, senhora. Samuel avançou, irritado. Você deve estar confundindo. Me dá isso aqui. Márcio recuou um passo,
firme. Eu só entrego em mãos para quem está indicado e colho assinatura. E peço, por favor, que mantenham respeito. José sentiu o coração acelerar. Juliana tinha sido rápida. Muito rápida. E isso significava que a janela das 24 horas estava se abrindo. Nora olhou para José com um ódio que misturava medo. Você armou para mim. Ela cuspiu. José respondeu sem levantar a voz. Eu não armei nada. Eu só parei de aceitar. Márcio estendeu o papel para José. O senhor pode assinar aqui, apenas confirmando que recebeu e tomou ciência. José segurou a caneta. A mão dele tremeu pouco, mas ele assinou. Não era só uma assinatura. Era um marco. Era ele deixando de ser empurrado. Márcio guardou o papel, fechou a pasta e olhou para Nora, ainda neutro. Senhora, a recomendação é evitar qualquer ato que impeça o acesso dele à residência ou ao trabalho no local, até que haja decisão. Isso inclui trancar portas, retirar pertences, cortar caminhos. Qualquer descumprimento pode gerar consequência legal. Nora ficou sem fala por um segundo. Depois olhou para Samuel como quem pede socorro. Samuel deu um sorriso curto. Tá bom. Ele disse. Então a gente vai jogar do jeito de vocês. Ele encarou José e completou, baixo bastante para só quem estava perto ouvir. Só que amanhã você acorda sem nada. Você vai ver. José sentiu um arrepio. Não era por medo de briga. Era por entender que Samuel não era só um parente intrometido. Era alguém que sabia onde mexer. Márcio montou na moto e foi embora, deixando um rastro de água no chão. Nora voltou para dentro sem olhar para José, mas antes de fechar a porta, ela parou e disse: Você queria a verdade? Então segura a verdade. Antenor não te contou o pior. A porta fechou. José ficou no terreiro com a frase martelando. O pior. Ele olhou para o céu, que voltava a ameaçar chuva, e percebeu que a noite seguinte não seria uma repetição da anterior. Seria outra coisa. Seria a última noite em que Nora ainda se sentia dona. E, se o que Juliana disse se confirmasse, em menos de um dia a casa teria um novo nome ligado a ela. Só que, antes disso, alguém ainda ia tentar virar o jogo. José procura Lourdes para entender o que Nora quis dizer com o pior. Mas, enquanto ele busca respostas, Samuel prepara uma última tentativa de humilhação pública que pode destruir a imagem de José na região, a não ser que uma revelação antiga apareça na hora exata. José não conseguiu dormir naquela noite. A chuva voltava e parava, como se o tempo estivesse indeciso. Mas ele já não estava indeciso. Ele só estava cansado. A frase de Nora não saía da cabeça dele. Antenor não te contou o pior. José atravessou a estrada de terra e bateu no portão de Lourdes, já bem tarde. Lourdes abriu rápido, como se estivesse esperando. Eu sabia que você vinha, ela disse, sem perguntar nada. José entrou, tirou o chapéu e foi direto. O que é o pior, dona Lourdes? Lourdes não respondeu na hora. Colocou água no fogão, puxou uma cadeira e sentou de frente para ele. O olhar dela não tinha curiosidade, tinha cuidado. José, tem verdade que não machuca pela força. Machuca pela vergonha, ela começou. E tem gente que usa vergonha como chicote. José ficou quieto. Nora sabe uma coisa sobre ela mesma. Uma coisa que Antenor descobriu tarde demais, e que deixou anotado, justamente para evitar que ela destruísse você e a memória dele. Lourdes continuou. José sentiu o estômago apertar. O quê? Lourdes respirou fundo. Nora não era a viúva do jeito que ela gosta de dizer. Antenor chegou a casar com ela, sim. Mas o casamento não era tão limpo quanto ela conta. Antes de Antenor, Nora teve outro casamento. Foi embora, largou a vida antiga para trás, e nunca resolveu tudo como devia. Ela escondeu isso. E Antenor só soube quando já estava doente. José ficou olhando para Lourdes, tentando entender. A senhora está dizendo que... Estou dizendo que a história dela tem buraco, Lourdes respondeu. E quando alguém tem buraco no próprio passado, tem medo de qualquer papel que traga luz. José passou a mão no rosto. Mas por que isso é importante agora? Lourdes levantou o dedo, como quem põe ordem numa conversa difícil. Porque Nora construiu a autoridade dela em cima de uma palavra, viúva. E isso dá força aqui na região. Dá respeito. Dá gente com pena. Dá gente pronta para defender sem perguntar. José entendeu o risco. Então ela vai fazer o povo achar que eu sou um aproveitador. Lourdes assentiu. E Samuel vai ajudar.
Porque Samuel não quer justiça. Quer dinheiro. Ele vai tentar te humilhar de novo, só que agora na frente de todo mundo, para você ficar com medo de continuar. José apertou os punhos. E Antenor sabia? Antenor desconfiou. Depois confirmou. E deixou escrito no envelope que Nora leu hoje de manhã. Quando a gaveta abriu, Lourdes disse. Aquilo que fez ela sentar e perder a força. Foi isso. Foi ela entendendo que a máscara dela podia cair. José lembrou do rosto de Nora apagando, como se o chão sumisse. E esse envelope? A senhora sabe o que dizia? Lourdes se levantou e pegou uma pasta simples, guardada no armário. Voltou e colocou em cima da mesa. Eu não gosto de mexer no que não é meu, José. Mas Antenor me deixou uma cópia de segurança, caso Nora tentasse destruir. Ele disse, se um dia a casa virar guerra, você entrega ao José. José não tocou na pasta de imediato. Eu não quero tomar nada por vingança, ele disse. E é por isso que você merece, Lourdes respondeu, firme. Ela abriu a pasta e mostrou uma folha escrita à mão por Antenor. A letra era tremida, mas clara. José leu devagar. Antenor dizia que Nora havia mentido sobre o passado. Dizia também que, por causa disso, Antenor decidiu proteger a propriedade com mais cuidado. E então vinha o trecho que fez José prender a respiração. Se Nora tentar expulsar José ou impedir seu acesso, considerar que ela agiu por má fé. E, por má fé, perde o direito de permanecer na sede. Não é castigo. É proteção para que a verdade não seja enterrada com grito e vergonha. José levantou os olhos. Então Antenor já sabia que ela faria isso. Lourdes assentiu, com tristeza. Antenor não confiava mais nela no fim. E Antenor tinha medo do Samuel. Ele via o jeito do Samuel. O jeito de quem chega sorrindo e vai tomando tudo por dentro. José engoliu em seco. Mas por que Nora me odeia tanto? Só por dinheiro. Lourdes ficou um tempo em silêncio, como se escolhesse as palavras certas para não ferir mais do que precisava. Não é só dinheiro, José. É porque, quando você apareceu, Antenor ficou diferente. Antenor ficou mais firme, mais vivo. E Nora sentiu que não mandava mais sozinha. Você virou um espelho que lembrava a ela que existia alguém ali com valor. E, quando a gente não tem paz com a própria história, a gente odeia quem traz luz. José abaixou a cabeça, sentindo algo misturado, alívio por entender e cansaço por ver o tamanho da briga. Lourdes fechou a pasta. Agora escuta, amanhã cedo pode acontecer uma coisa feia. Samuel não falou aquilo por falar. Ele vai tentar te tirar no grito, com gente olhando. José levantou o olhar. E eu faço o quê? O que você vem fazendo? Calma e verdade. E não fica sozinho, Lourdes respondeu. Eu vou com você. E Juliana também vai estar por perto. Se Samuel quer palco, ele vai ter palco. Mas quem tiver prova, vence. José respirou fundo. Ele não queria vencer ninguém. Só queria parar de ser empurrado para fora de um lugar que ele ajudou a manter vivo. E, no fundo, ele queria entender outra coisa. Se ele era família de Antenor, então por que a vida inteira ele se sentiu como visita? No amanhecer, Samuel chama gente da região e arma uma cena para transformar José em vilão. Nora faz o papel de vítima perfeita, até que Lourdes chega com a pasta certa e a coragem de dizer, em voz alta, o que ninguém dizia. O sol nasceu fraco, escondido atrás de nuvem. José caminhou para a sede com Lourdes ao lado. Ele sentia o coração pesado como se tivesse pedra dentro. O medo não era de briga. Era de ser apontado, de virar história na boca dos outros. E a história já estava sendo montada. Quando chegaram perto da varanda, José viu um grupo de pessoas no terreiro. Homens e mulheres conhecidos da região, alguns por amizade, outros só por vista. Tinha gente que ele ajudou com cerca quebrada. Gente que ele avisou de boi solto na estrada. Gente que tomou café com ele em silêncio. Agora, estavam ali, em roda, olhando como quem espera espetáculo. Samuel estava no meio, falando alto, com a voz treinada de quem gosta de ser ouvido. A gente não pode deixar isso acontecer. Samuel dizia. Uma senhora sozinha, de luto, sendo pressionada dentro da própria casa. Nora estava na varanda, com um lenço na mão e os olhos vermelhos. Não parecia a mesma mulher dura da noite da chuva. Parecia frágil, pequena, quase doce. José parou por um segundo, porque a cena era feita para ferir. Nora então o viu e levantou a voz, tremida de propósito. É ele. É ele que quer tomar tudo.
Um murmúrio correu entre as pessoas. José deu um passo à frente. Lourdes segurou o braço dele, lembrando com o toque: calma. Samuel apontou para José como se apontasse para um ladrão. Olhem a coragem. Samuel falou. Depois de tudo que minha tia passou, ele ainda parece como se fosse dono. Isso é ingratidão. José sentiu a garganta secar. Aquilo era pior que a chuva. Na chuva, ele estava sozinho. Ali, estava cercado. Nora desceu um degrau e falou para o grupo, com voz chorosa. Eu confiei nele. Dei trabalho, dei teto. E agora ele vem com papel, dizendo que é da família, que tem direito. Antenor nem pode se defender. José apertou os dentes. Ele queria responder. Queria dizer que nunca pediu teto, que trabalhou cada dia, que dormiu tarde e acordou cedo, que segurou tudo quando Antenor caiu doente. Mas sabia que palavra demais. Ali, virava briga. Samuel levantou uma folha na mão. Eu tenho aqui uma declaração de gente que viu ele mexendo em gaveta, mexendo em documento, tentando forçar as coisas. Samuel disse. Isso aqui é prova de má intenção. Lourdes deu um passo à frente. Prova? Ela perguntou, sem gritar. Ou teatro? Samuel virou para Lourdes, irritado por ver obstáculo. Dona Lourdes, com todo respeito, a senhora não se meta. Isso é assunto de família. Lourdes sustentou o olhar. José também é assunto de família. Samuel. Você sabe disso e é por isso que está com medo. O grupo ficou mais quieto. Alguns se olharam, curiosos. Samuel riu, sem humor. Agora inventaram isso também? Que ele é da família. E apontou para José. Esse homem apareceu aqui do nada. José sentiu a vergonha subir, como na noite da chuva. Só que agora tinha muita gente vendo. Ele baixou o olhar por um instante, e esse gesto, para Samuel, foi gasolina. Samuel se aproximou de José, mantendo distância, mas falando alto. Fala aí, José. Conta para eles de onde você veio. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você nem sabe. E quer herança? Um murmúrio de pena e desconfiança correu na roda. José sentiu o golpe. Era humilhação sem mão levantada. Era a velha violência da palavra, colocar alguém no lugar de ninguém. Nora então completou, com a voz doce demais. Ele não sabe nem quem é, e quer tirar a casa de uma viúva. José levantou a cabeça, e a voz dele saiu baixa, mas firme. Eu não quero tirar nada de ninguém no grito. Eu só quero que respeitem o que Antenor deixou. Samuel abriu os braços, como se o público fosse dele. Antenor deixou para mim cuidar da Nora. Ele disse. E eu vou cuidar. Nem que seja chamando quem for preciso. José respirou fundo. Ele não queria que ninguém sofresse. Mas a verdade era simples. Nora e Samuel estavam tentando arrancar dele a coragem, para que ele desistisse. Lourdes então fez o que José não esperava. Ela entrou na roda, abriu a bolsa e tirou a pasta. Já que vocês querem papel, então vamos falar de papel. Mas do papel certo, Lourdes disse. Samuel endureceu. Que papel é esse? Lourdes olhou para todos, um por um, e falou em voz alta, clara, sem ofensa, sem grito. Antenor deixou escrito que José tem direito. E deixou escrito também que quem tentasse expulsar José no impulso perderia o direito de ficar na sede. E deixou outra coisa escrita, sobre o passado da Nora. Um passado que ela escondeu do Antenor e esconde de vocês. A roda ficou em silêncio. Nora ficou branca. Samuel avançou um passo. A senhora está inventando. Lourdes levantou a mão, pedindo calma, como se fosse professora de sala antiga. Eu não invento. Eu guardo o que me foi confiado. Quem inventa é quem faz teatro com lágrima. Nora, então, mudou o tom. A voz dela ficou seca, cortante, sem lágrimas. Dona Lourdes, a senhora quer me destruir, Nora disse. Depois de tudo que eu vivi, a senhora ainda quer me humilhar na frente de todo mundo? Lourdes respondeu com o mesmo tom de sempre. Nora, você se humilhou quando trancou um homem na chuva. Eu só estou impedindo que você faça o mesmo de novo. José sentiu o peito apertar. A vergonha começava a trocar de lado. Mas Samuel não desistiria fácil. Ele levantou a folha outra vez. Vocês estão vendo? Ele gritou. Estão tentando linchar a minha tia com fofoca. Lourdes ficou firme. Então chama a Juliana. Porque ela já está vindo com o que vocês chamam de oficial.
E aí vocês vão ver quem está de boa fé e quem está desesperado. Samuel olhou para o caminho da estrada como se procurasse alguém. Nora olhou para dentro de casa, como se buscasse saída. José sentiu que aquele palco estava prestes a virar. Mas ainda faltava a peça que Samuel tinha prometido: amanhã você acorda sem nada. E foi nesse momento que José percebeu um detalhe: a porta da sede estava encostada, e a chave não estava do lado de fora. Ele lembrou que, na noite anterior, ele tinha deixado suas coisas num canto do quarto pequeno. Coisas simples. Documentos pessoais. Lembranças. A sacola com os papéis, ele tinha guardado com Lourdes, por segurança. Mas todo o resto... José deu um passo e olhou para Nora. Minhas coisas, estão aí dentro. Nora encarou, fria. E vão ficar. Ela respondeu, autossuficiente para todos ouvirem. A roda murmurou. Lourdes arregalou os olhos. Samuel sorriu de canto. José entendeu. Samuel queria que ele perdesse a cabeça tentando entrar. Queria que José empurrasse porta, gritasse, fizesse escândalo. Para, depois, dizer: tá vendo? É agressivo. José respirou e não se mexeu. E essa foi a primeira derrota de Samuel naquele dia. Ele não conseguiu fazer José virar o monstro que ele estava vendendo. Juliana chega com uma decisão que muda tudo, mas Samuel tenta um último golpe: acusar Lourdes de falsidade e afirmar que Antenor estava fora de si. Só que Márcio aparece com um registro antigo que desmonta a história na frente de todos. A poeira da estrada subiu leve, um carro simples se aproximava. Juliana desceu com uma pasta na mão, o rosto sério, mas sem pressa. Ela olhou a roda de gente e entendeu na hora que ali tinha virado julgamento público. Bom dia, Juliana disse, educada. Samuel abriu os braços, como se fosse receber autoridade. Graças a Deus alguém responsável chegou. Ele falou: doutora, esse homem está tentando tomar a casa de uma viúva. Juliana olhou para Samuel e depois para Nora. Não discutiu. Apenas perguntou, com calma: Nora, você confirma que ontem trancou José para fora e impediu ele de entrar, na chuva? Nora abriu a boca, mas hesitou. Dizer não seria mentira diante de Lourdes e do próprio Samuel. Dizer sim seria se comprometer. Ela tentou escapar. Eu fiz o que precisava para me proteger. Juliana sentiu, como quem marca um ponto numa lista. Entendi. Samuel se meteu. Doutora, ela tem medo. Ele andou mexendo em gaveta, pegando papel. Juliana levantou a mão, com firmeza tranquila. Samuel, eu vou falar com clareza, para ninguém confundir. Mexer em gaveta não decide propriedade. Documento decide. E conduta também. A roda ficou em silêncio. Juliana abriu a pasta e puxou uma folha. Existe um pedido formal para garantir que José tenha acesso à sede e possa permanecer trabalhando e morando aqui até o fim da análise dos documentos. E esse pedido foi aceito em caráter de urgência. Ela disse. Nora deu um passo para trás. Aceito. Ela repetiu, quase sem voz. Juliana continuou. Isso significa que impedir José de entrar, reter pertences dele, ou criar constrangimento público para forçar saída pode trazer consequências para quem fizer. Samuel riu, debochado. Ah, então agora ele manda? Um empregado manda numa viúva? Juliana olhou para ele. Não é questão de mandar. É questão de cumprir o que foi escrito por Antenor e respeitar o processo. Nora tentou retomar o controle. Antenor estava doente. Ele não sabia o que assinava. José sentiu a acusação como uma facada. Não por ele, mas por Antenor. Dizer que Antenor não sabia era cuspir na memória dele. Lourdes deu um passo. Antenor sabia sim. E sabia tanto que previu esse teatro. Samuel virou para Lourdes, gritando: a senhora está manipulando todo mundo. A senhora quer mandar aqui. Quer aparecer. Juliana levantou outra folha. Lourdes não está aparecendo. Lourdes está como testemunha e guardiã de documento confiado por Antenor, Juliana disse. E isso está registrado na própria carta. Samuel ficou mais vermelho. Carta qualquer pessoa escreve. Ele disse. Isso pode ser falso. José sentiu que a roda começava a se dividir. Alguns já olhavam Samuel com estranhamento. Outros ainda tinham pena de Nora. E então, como se a história precisasse de um último empurrão para cair no lugar, uma moto parou no portão. Márcio desceu com a pasta preta de sempre. Ele se aproximou, olhou para Juliana e fez um gesto curto, respeitoso. Juliana,
Eu trouxe o que você pediu. Samuel franziu a testa, desconfiado. O que é isso? Márcio abriu a pasta e tirou uma cópia de registro antigo, com datas e assinaturas. É um registro de reconhecimento de vínculo familiar e de parte de aquisição da propriedade. É antigo, mas está preservado. E confirma o que José apresentou ontem, com número, data e testemunhas. E confirma também que Antenor tomou providências muitos anos antes de adoecer, Márcio disse. Nora ficou parada, como se o corpo dela tivesse travado. Samuel tentou avançar para pegar o papel, mas Márcio recuou, firme. Eu não entrego em mão errada, Márcio disse. Juliana pegou a cópia e, sem ler tudo, mostrou um trecho para o grupo. Estão vendo aqui? Datas anteriores à doença. Isso derruba a história de confusão. Ela explicou. Nora balançou a cabeça, como se quisesse negar com o corpo inteiro. Vocês estão se juntando contra mim. Ela disse, e o lenço voltou para o rosto, mas agora parecia mais desespero do que encenação. Lourdes olhou para ela, sem crueldade. Nora, você teve chance de fazer com respeito. Você escolheu a corrente. O grupo murmurou. Uma senhora da roda, que conhecia Nora de igreja, falou baixinho. Nora, por que você fez isso com ele na chuva? Nora olhou ao redor e viu que, pela primeira vez, não tinha domínio. Samuel sentiu o chão fugir e tentou recuperar o palco com um golpe mais baixo. Tá bom, então vamos falar da verdade. Esse homem nem sabe quem é o pai. Vocês vão confiar num desconhecido? Juliana respondeu com calma. Ele não é desconhecido. Existe declaração pessoal de Antenor sobre o vínculo familiar. E existe marca de nascença descrita, além de outros elementos. Isso será analisado. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, existe um acordo válido e existe conduta de má-fé. Samuel apertou o papel dele e gritou. Vocês não vão expulsar minha tia. Márcio olhou para ele. Sério. Ninguém está expulsando por vontade. Está acontecendo uma consequência de atos. Nora então fez algo que ninguém esperava. Ela desceu os degraus e foi até José. O grupo abriu espaço, curioso. Ela ficou perto dele e falou baixo, com raiva contida. Você acha que ganhou porque tem papel? José olhou para ela, firme e cansado. Eu não acho que ganhei nada. Eu só parei de perder o que era certo. Nora apertou o lenço. Antenor me usou, ela disse, e a voz falhou. Ele me deixou sozinha com um homem que ele valorizava mais do que eu. José respondeu com simplicidade. Antenor valorizava quem cuidava. Eu cuidei. A senhora também podia ter cuidado, sem humilhar. Nora engoliu e deu um passo para trás, como se a frase tivesse acertado um lugar que ela escondia. Samuel, vendo Nora fraquejar, tentou puxá-la pelo braço. Nora, entra. A gente não vai ficar aqui sendo julgado. E foi nesse instante que Juliana soltou a frase que encerrou o teatro. Nora, pela decisão de urgência, José tem direito de entrar agora e pegar os pertences dele. Se você impedir, vai ficar pior para você. O grupo ficou em silêncio, esperando o que Nora faria. Nora olhou para a porta. Olhou para as pessoas. Olhou para José. E, por um segundo, pareceu que ela ia insistir na briga. Mas ela não insistiu. Ela só disse, seca. Entra, então. Mas não pense que isso acaba aqui. José subiu os degraus com calma. Não com gosto. Com dignidade. Ele entrou, foi até o quarto pequeno e viu as coisas dele empilhadas num saco, amarradas, como lixo. Camisas amassadas, botas, um retrato velho dele jovem, e uma carta simples que ele guardava desde o tempo de estrada. Tudo jogado sem cuidado. José engoliu a dor e pegou. Lourdes viu e apertou a boca, segurando a revolta. Isso é maldade, alguém da roda disse. Nora ouviu, e pela primeira vez corou de vergonha de verdade. José saiu com o saco nas mãos. Olhou para o grupo e falou apenas. Eu não quero briga com ninguém. Eu só quero paz. E essa frase, simples, fez mais efeito do que grito. Mas Samuel ainda tinha uma última carta. Ele olhou para Nora e sussurrou algo no ouvido dela. Nora regalou os olhos. José viu a reação e entendeu. Vinha mais golpe. À tarde, Samuel tenta destruir José de uma vez. Ele aparece com um suposto novo documento e promete provar que José é mentiroso. Só que, quando o papel é colocado na mesa, uma assinatura revela quem é o verdadeiro falsário, e Nora percebe que foi usada por Samuel o tempo todo. O dia andou pesado. O grupo foi embora aos poucos,
mas a sensação ficou no ar, como poeira que não baixa. José ficou na parte de trás da casa, perto do curral, tentando trabalhar para não pensar. Juliana e Márcio foram embora com a promessa de voltar se fosse necessário. Lourdes ficou por perto, na casa dela, mas com o olhar sempre atento. Nora não saiu mais na varanda. Samuel entrou e saiu da casa como um bicho preso, andando de um lado para o outro. No meio da tarde, Samuel apareceu no terreiro com uma pasta azul, nova demais. Chamou José de longe, alto, para todo mundo ouvir, como se ainda tivesse plateia. José, vem cá. Agora você vai ver a verdade. José saiu devagar. Lourdes também veio, ficando ao lado dele. O que foi, Samuel? José perguntou, sem levantar voz. Samuel abriu a pasta com pressa. Você está se achando esperto, né? Trouxe papel velho, carta, história de família. Só que eu tenho um documento de hoje. De hoje. Ele balançou a folha. Um documento que prova que você não tem direito nenhum aqui. Lourdes estreitou os olhos. E de onde você tirou isso? Samuel sorriu. De gente que resolve, ele respondeu, sem dizer quem, como quem quer impressionar. Nora apareceu na varanda, atraída pelo barulho. Quando viu a pasta, ela pareceu confusa. Samuel, que documento é esse? Samuel falou como se fosse um presente. É o documento que vai te salvar, Nora. Assina aqui e pronto. Você retoma tudo e a gente põe esse homem na estrada. José sentiu um frio no estômago. Eu não vou assinar nada, ele disse. Samuel riu. Você não precisa assinar. Quem precisa é ela. E ela vai assinar. Nora desceu 2 degraus, desconfiada. Me mostra. Samuel entregou a folha para Nora. Nora começou a ler. E o rosto dela mudou de cor, como se tivesse tomado um susto. Samuel, isso aqui diz que eu... Ela travou. Samuel tentou arrancar a folha da mão dela. Não lê tudo, Nora. Só assina onde eu marquei. Lourdes deu um passo à frente e segurou a mão de Nora com cuidado. Deixa eu ver, Lourdes pediu. Nora, tremendo, entregou o papel para Lourdes. Lourdes leu e o olhar dela endureceu. Samuel, isso aqui não é para salvar Nora. Isso aqui é para tomar tudo para você, Lourdes disse, alto, claro. José sentiu o sangue gelar. Nora regalou os olhos. Como assim? Lourdes apontou com o dedo no trecho. Está escrito que Nora cede administração e direitos para Samuel para resolver assuntos. E tem cláusula dizendo que, se houver disputa, Samuel passa a ser o responsável por tudo. Isso é armadilha. Samuel ficou vermelho. Dona Lourdes, a senhora está se metendo de novo. Nora apertou o papel. Samuel, você disse que vinha me ajudar. Samuel mudou o tom, rápido, como quem troca de máscara. Eu estou ajudando. Mas você não entende dessas coisas. Eu entendo. Assina e pronto. Nora olhou para José. Pela primeira vez, o olhar dela não era de superioridade. Era de medo. José, ele está falando a verdade? José olhou o papel na mão de Lourdes. Eu não sei de papel, Nora. Mas eu sei de gente. E o Samuel não está pensando em você, José respondeu. Samuel avançou, irritado. Cala a boca. Você não manda. Lourdes colocou o papel dentro da bolsa num gesto rápido. Esse papel não vai voltar para você, Samuel. Isso aqui é tentativa de enganar. E agora eu tenho prova do seu caráter, na mão. Samuel deu um passo para cima de Lourdes, mas parou quando viu José se colocar ao lado dela. José não fez ameaça. Só ficou firme, corpo quieto, olhar sério. Samuel recuou, percebendo que ali não tinha mais covardia. Nora sentou no degrau da varanda, como se as pernas tivessem falhado. Então, você estava me usando, Nora murmurou, olhando para Samuel. Samuel fechou a cara. Eu estava garantindo que a gente não ficasse na miséria. Nora levantou o rosto. A gente... Você nunca morou aqui. Você só vinha quando tinha assunto. Samuel tentou pegar o controle de novo. Você vai me agradecer quando isso passar. Nora ficou em silêncio. A vergonha dela, agora, era completa. Ela tentou humilhar José, e quase foi humilhada pelo próprio protetor. Foi então que um carro parou no portão. Juliana desceu com passos firmes. Márcio estava junto. Juliana olhou a cena e entendeu que Samuel estava fazendo mais uma tentativa. Eu cheguei na hora certa? Juliana perguntou.
Lourdes respondeu, levantando a bolsa. Chegou. O Samuel trouxe um papel para Nora assinar. Um papel que passa coisa para ele. Samuel abriu os braços, fingindo indignação. Isso é mentira. Ela que pediu. Juliana estendeu a mão. Me dá o papel. Lourdes entregou. Juliana leu, e o rosto dela ficou sério. Samuel, isso aqui é grave, ela disse, sem aumentar o tom. E está muito mal explicado para alguém que diz que só quer ajudar. Samuel tentou rir. Vocês estão exagerando. Márcio olhou para Nora e falou neutro. Nora, eu preciso confirmar. Você assinou isso? Nora apertou os dedos no lenço. Não assinei. Márcio assentiu. Ainda bem. Juliana guardou o papel e então virou para José. José, saiu a confirmação da medida. E, com base na cláusula e nas testemunhas, foi reconhecido, por enquanto, o seu direito de posse e administração da sede. Isso vale a partir de agora. José ficou parado. A frase parecia grande demais para caber nele. A partir de agora, ele repetiu, baixo. Juliana assentiu. A partir de agora, você recebe as chaves e tem garantia para entrar e permanecer. E Nora precisa desocupar a sede dentro do prazo determinado. Nora levantou num salto. Eu vou sair? Ela perguntou, com a voz falhando. Juliana respondeu com firmeza, mas sem dureza. Nora, você vai precisar sair da sede, sim. Isso não quer dizer que você vai ficar desamparada. Mas quer dizer que você não pode continuar aqui como se fosse dona, porque o próprio Antenor deixou o contrário, e você quebrou a condição ao expulsar José. A roda não existia mais, mas parecia que o terreiro ainda estava cheio de olhos invisíveis. Nora olhou para José, e a humilhação dela agora era real. Ela que trancou, agora seria destrancada para fora. José respirou fundo. Ele não gostou da sensação, mas também não recuou. Samuel explodiu. Isso é absurdo. Vocês não podem fazer isso. Márcio respondeu, calmo. Samuel, você não decide. Você só está se metendo onde não deve. Samuel deu um passo atrás, percebendo que ali não tinha vitória. Nora ficou olhando para a casa, como se tivesse perdido o chão. José falou, por fim, numa voz simples. Nora, eu não vou jogar suas coisas na chuva. Eu sei o que é isso. Mas você vai ter que sair. Nora olhou para ele, e naquele olhar tinha raiva, tristeza e vergonha, tudo junto. Você vai me despejar sem dó, ela disse, como acusação. José respondeu com a verdade. Sem dó de voltar atrás. Sim. Porque se eu voltar atrás, você faz de novo. Mas eu não vou te humilhar. A frase caiu como pedra num copo d'água. Nora engoliu seco. Ela percebeu que a dó que ela queria não era bondade. Era a chance de repetir. Juliana então disse. Vamos fazer com respeito. Nora, você separa o que é seu. José, você não entra no quarto dela sem ela. E tudo será acompanhado. Nora assentiu, devagar, como quem não tem mais força para brigar. Samuel olhou para Nora, tentando puxá-la de volta para o teatro. Não aceita isso, Nora. A gente recorre. A gente. Nora virou para ele com um olhar novo, um olhar que José nunca tinha visto nela. Chega, Samuel. Ela disse, firme. Você quase me fez assinar minha própria queda. Samuel abriu a boca, mas não saiu som. E, naquele silêncio, o poder dele evaporou. José recebeu as chaves de Márcio. Eram chaves comuns, gastas, mas pareciam pesadas como destino. Ele segurou e pensou na corrente. Pensou em Antenor. Pensou na noite em que ele ficou do lado de fora, como se não fosse ninguém. Agora, ele não precisava provar nada com força. O mundo estava provando por ele. Nora começa a juntar as coisas e encontra, dentro de uma caixa antiga, a última carta de Antenor, uma carta que não é sobre terra, nem dinheiro, mas sobre perdão. E José precisa decidir se fecha a porta para sempre ou se deixa uma fresta para a verdade terminar de curar. A noite caiu, e a chuva voltou fraca, como se quisesse lembrar do começo de tudo. Só que agora ninguém estava do lado de fora por obrigação. Nora passou a noite separando roupas, louças, fotografias. Ela não pediu ajuda. Talvez por orgulho. Talvez por vergonha. José ficou no curral e depois na varanda, esperando, mantendo distância como Juliana orientou. Ele não queria ver Nora chorando. E não queria que ela dissesse palavras que ele carregaria depois.
Lourdes apareceu com uma caixa de papelão para Nora levar. Juliana ficou um tempo, garantindo que tudo fosse feito sem confusão. Márcio passou mais tarde para registrar a entrega das chaves e confirmar o combinado. Samuel não voltou. Foi embora ainda de tarde, com a pasta vazia e a cara fechada. A coragem dele só existia quando tinha plateia e quando o outro estava sozinho. Já perto de terminar, Nora abriu um armário alto, daquele que quase ninguém mexe. Lá no fundo, havia uma caixa antiga de madeira, com poeira e cheiro de papel guardado. Nora puxou. A caixa rangeu, pesada. Ela abriu e ficou olhando para dentro, parada, como se tivesse visto um fantasma. José, que estava na varanda, percebeu o silêncio diferente. Lourdes também percebeu e se aproximou, devagar. "O que foi, Nora?" Lourdes perguntou, sem ironia. Nora tirou de dentro da caixa uma carta fechada. Estava escrito no envelope, para Nora. "Quando tudo estiver desandando." Nora engoliu em seco. O rosto dela estava cansado, sem maquiagem, sem máscara. Ela olhou para José, como se pedisse permissão sem querer pedir. José não disse nada. Só assentiu com a cabeça, como quem diz, "Abre." Nora abriu com dedos trêmulos e começou a ler. No início, ela tentou segurar a emoção. Mas as linhas fizeram o que nenhum argumento fez, derrubaram a defesa dela. A carta dizia que Antenor sabia que Nora tinha medo. Medo de perder. Medo de ser descoberta. Medo de envelhecer sozinha. Dizia também que Antenor errou ao calar certas verdades, e que o silêncio dele alimentou o pior nela, a necessidade de controlar tudo. E então vinha o trecho que doeu em Nora, porque era simples demais para ser ignorado. "Se você estiver lendo isso, é porque você escolheu humilhar José. Eu te avisei com cuidado, e você preferiu a força. Eu não te deixo sem caminho, mas eu também não deixo você destruir o que é justo." Nora começou a chorar sem fazer cena, o choro de quem perde o lugar e percebe que foi ela mesma que empurrou. José sentiu um aperto no peito. Ele não se alegrava com aquilo. Ele se lembrava do retrato de Antenor na parede, do sorriso quieto, e entendia que Antenor tinha tentado consertar as coisas do jeito que conseguiu. Nora continuou lendo e, de repente, parou num parágrafo. O rosto dela mudou. "José," ela chamou, com a voz baixa. José deu um passo, devagar. "O que foi?" Nora levantou a carta. "Ele escreveu seu nome aqui, como família." Ela disse, como se a palavra queimasse. "Ele pediu, para eu não te tratar como intruso." José respirou fundo. "Ele pediu muita coisa." José respondeu, sem raiva. "A senhora escolheu o que quis ouvir." Nora baixou a cabeça. "Eu estava com medo," ela confessou. "Eu achei que você ia me deixar sem nada. E eu não suporto ser deixada de lado." José ficou em silêncio por um instante. Depois falou com simplicidade. "Eu também não suporto. Eu passei a vida sendo deixado de lado. E, mesmo assim, eu não amarrei corrente em ninguém." Nora fechou os olhos. A chuva lá fora batia fraca. José olhou para o terreiro e lembrou. A primeira noite foi de humilhação para ele. A segunda estava sendo de humilhação para ela. Só que havia uma diferença. José foi humilhado sem merecer. Nora estava colhendo o que plantou. Juliana se aproximou, encerrando o assunto com cuidado. "Nora, você tem para onde ir?" Nora hesitou. "Tenho uma irmã na cidade." Respondeu, sem olhar para ninguém. Juliana assentiu. "Então nós vamos organizar para você sair com suas coisas com tranquilidade. Hoje ainda." Nora apertou a carta como se fosse a última coisa que restou do que ela chamava de vida. Ela olhou para José. "Você vai mudar a foto do Antenor de lugar?" José respondeu. "Não. Eu vou deixar. Ele não é enfeite. Ele é parte daqui." Nora sentiu, emocionada e ferida. "E você, vai me odiar?" José demorou um pouco, mas respondeu a verdade que cabia nele. "Eu não vou carregar ódio. Eu já carreguei peso demais. Mas eu também não vou te dar chance de me expulsar de novo." Nora respirou fundo, aceitando não sem tentar negociar. Na hora de sair, Nora desceu à varanda com 2 malas e a caixa de madeira. Lourdes ajudou com outra caixa. Juliana acompanhou até o portão, explicando, com calma, o que seria feito depois. José ficou na varanda, segurando as chaves no bolso, olhando a estrada. Nora não olhou para trás. Talvez por orgulho. Talvez por vergonha.
Talvez porque olhar para trás fosse encarar a própria escolha. Quando o carro sumiu na curva, o terreiro ficou vazio. Pela primeira vez em muito tempo, José ouviu o silêncio sem medo. Lourdes se aproximou. Antenor ia ficar em paz vendo isso. Ela disse. José não respondeu de imediato. Depois falou baixo. Eu queria ter conhecido ele como família, não só como patrão. Lourdes tocou no braço dele. Agora você vai conhecer a casa como sua. E vai ter que aprender a morar sem pedir desculpa por existir. José entrou, caminhou pela sala, olhou para o retrato de Antenor e colocou a mão na moldura. Eu não vou repetir o que fizeram comigo, ele disse, como promessa. E naquela mesma noite, José trancou a porta. Mas trancou por segurança, não por humilhação. A corrente tinha acabado. A casa tinha dono. E, mais importante que isso, José tinha finalmente um lugar onde ninguém mais o colocaria para fora na chuva. Se você chegou até aqui, comenta a palavra-chave para eu saber que você ficou até o final. E se essa história te prendeu, deixa o like e se inscreve no canal para não perder a próxima. Muito obrigado por ouvir até aqui, fique com Deus e até a próxima história.